Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o recebem, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único, recebido do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de hoje nos traz o Verbo que se faz carne e habita no meio de nós, a luz entre as trevas, a luz entre a escuridão. Como eu costumo dizer, irmãos, tudo que Deus fez era bom. Então, como que existe o mal? É como que existe a luz, como que existe a escuridão. Por que existe a escuridão? É a ausência da luz. Então, por que existe o mal, irmãos? É a ausência de Deus. Se eu me uno a Cristo diante da verdade e renuncio toda a mentira de Satanás, eu creio no Pai, eu acredito que o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, nos ensinando a conviver com o Pai. Porque Ele está no Pai, o Pai está nele. Então, se eu me uno a Jesus Cristo, eu faço parte desta presença real, da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu me unindo a Ele, eu me uno ao Pai, eu me uno a esta graça santificante. Queridos irmãos, a graça está diante de nós, está em nós, para nós e conosco. Mas eu posso jogá-la ela fora. De que jeito? Como diz na primeira leitura, convivendo com o anticristo. O que é o anticristo? Na primeira leitura que está lá em 1 João 2,18. O anticristo já está no meio de nós. Ali diz nessa palavra. O que significa anticristo? Se opõe, não reconhece a Cristo. Então não reconhece Jesus como seu Senhor. E de que forma que eu posso estar convivendo com o anticristo? Convivendo com a mentira de Satanás. Porque o Satanás é o pai da mentira, como está lá em João 14,6. Vai dizer para nós permanecermos na verdade. E João 8,24. Vós tendo como pai a mentira, o diabo é o pai da mentira. Então se eu me uno a ser aquele homem, aquela mulher mentirosa. E o que a mentira nos faz? Distanciar de Deus. Lembra lá da serpente no paraíso? Ela fez Eva, ouviu uma mentira dela e ela acreditou. Às vezes, irmãos, nós mentimos para nós mesmos que até nós acreditamos. E aquela mentira que nos é apresentado como uma verdade e nós não sabemos distinguir ela e libertar da nossa vida. Lembra que a serpente fala para Eva? Você lembra? Ela fala assim: se você comer dessa fruta será como Deus. E a Eva come. Depois oferece ao homem. E ele sente vergonha e se afastam de Deus. Se esconde de Deus. A mentira falsa é aquela mentira que você quer justificar o teu erro. Então a maior graça é quando a pessoa tem humildade, não é arrogante, não é ignorante, não é orgulhosa,
Por quê? Porque daí com a humildade você vai reconhecer os teus erros, vai reconhecer tuas falhas e você vai fazer um ano de 2025 melhor, irmão. Então hoje o nosso lecto divino é refletindo sobre o que Satanás mentiu para nós esse ano e qual que é as ciladas que nós caímos e qual que é a graça que nós temos que ter para esse ano que vem. Então qual é o teu propósito para 2025? E como que eu vou ter um propósito? Olhando para aquilo que eu acreditei, aquela mentira, aquela situação errada que eu fiz, que eu não reconheci até este momento. Sabe, irmão, coloca a mão no teu coração e você vai viver hoje duas situações. A primeira, nós vamos viver nossas falhas. Depois nós vamos viver nossas bênçãos, né? Mas a melhor e boa notícia para mim e para você é que diante das tuas falhas, diante dos teus erros, diante do teu pecado, você olhando para isso, você não vai cometê-los mais. E isso se chama purificação. Isso se chama humildade. Sabe, irmão, você desde quando você começou, qual que foi as situações que você viveu, que eu vivi, e que o Espírito Santo de Deus precisa nos apresentar hoje. Por isso, Senhor, derrama teu Espírito Santo no coração de cada irmão, para que a gente possa viver essa graça de nos reconhecermos pequeninos e dependentes da tua presença. Que teu Espírito Santo visite o coração de cada irmão agora, Senhor. E que a tua graça santificante, Jesus, venha sobre o coração de cada irmão, transformando, Senhor, purificando. Dai-nos a graça da humildade de olharmos para dentro do nosso coração, Senhor. Que neste momento, querido irmão, qual é a situação que Deus tem te mostrado e você tem falhado muito? Vamos começar por dentro das nossas famílias, aqui a nossa igreja doméstica, onde que eu errei, o que eu fiz de errado, o que eu sendo um pai, eu sendo uma mãe, eu sendo um filho, o que eu posso melhorar? Eu convivendo na comunidade, na igreja de Cristo, onde eu errei, e aí, meu irmão, eu convivendo no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu mundo interior, quantas coisas eu errei, palavras, o que eu disse, o que eu falei, o que eu vivi, quantos erros, quantas mentiras eu acreditei, quantas coisas eu defraudei, o que eu fiz de errado. Sabe que foi o excesso, foi as mentiras, foi a ambição, foi ter me afastado de Deus? Agora, querido irmão, você olhando para a tua situação, você traz para a tua vida e fala: Jesus, eu quero melhorar nessa situação. Sabe, irmãos, e eu fiz isso para mim. Por quê? Porque a verdade tem que doer um pouco para que a gente entenda o que eu sou de errado, que eu não sou perfeito, que eu erro também. E eu, na minha quaresma que eu fiz esse ano, eu fiz uma quaresma de São Miguel, fiz a quaresma da igreja. Então, queridos irmãos, nós estamos vivendo uma graça muito grande. E na quaresma eu pude entender isso aqui que eu quero levar o propósito para o ano que vem. A minha maior dificuldade é eu falar muito. E às vezes nesse falar muito, eu caio na artimanha de Satanás. De maldizer o irmão, né? Na angústia, no desespero, não querer ajudar, você pode falar algo que feriu o irmão sem você saber. Vês quantas pessoas podem ter se afastado de mim porque eu falei algo que não condiz com aquilo que a pessoa queria ouvir, ou falei algo para ajudar a pessoa e a outra pessoa foi lá e falou mal para aquela pessoa. Então tantas coisas podem acontecer no falar. E isso Deus me colocou no meu coração hoje. Na quaresma, eu já tinha escrito isso que eu fiz aqui, minha quaresma, eu escrevi toda a minha quaresma, né, no meu diário bíblico. Eu fiz uma quaresma, eu fui escrevendo tudo que Deus foi me mostrando e eu deixei arquivado. E hoje eu peguei essa quaresma aqui. Eu vou ler para nós, isso é para mim, mas quem sabe pode te ajudar também. O muito falar, então ele condenou na quaresma, lá em Tiago 13,12, não pecar por falar. O muito falar, pelo contrário, traz consigo muitos danos. Como se conserva a devoção pelo silêncio, assim também se perde pelo muito falar. Por mais que esteja recolhido durante a oração, se depois não se vencer no falar, estar-se-á logo distraído como se não tivesse feito oração. Abrindo-se a tampa de uma estufa,
o calor se evapora. Em curto prazo, quer falar bem, aprenda a silenciar. Só fale quando se o seu falar for mais aproveitoso que o seu silêncio. Santo Afonso de Maria de Ligória. Tudo que eu li aqui é um santo que pronunciou isso. E aí o que eu escrevi para mim? Fale mais com Deus e pouco com os homens. Prestar conta das palavras da murmuração, conversas mundanas, cortar, fugir delas, colocar a minha palavra na balança, será útil declarar. Buscar a mansidão, cuidar das palavras, não tratar mal quem te trata mal, troque pelo elogio, busque o que é bom nessa pessoa, evite o mau humor, cultive a paz mesmo nas situações difíceis. Irmãos, isso aqui é para mim. Então, o meu propósito para o ano 2025, vou ler de novo. Aprenda a silenciar, só fale o que o seu falar for mais proveitoso. É o meu propósito para 2025. E qual que é o seu propósito? Agora, irmãos, diante do seu propósito, diante daquilo que você identificou, eu preciso melhorar nisso, Senhor. Que eu errei nessa situação. Mas agora eu quero dizer uma coisa boa para você. Quantas bênçãos nós recebemos este ano? Meu irmão, logo depois que eu vi isso, que eu me coloquei ali o que eu preciso mudar, falei, Senhor, eu comecei a agradecer. Eu comecei a agradecer tantas bênçãos que nós recebemos. Recebemos a bênção de viver 2 quaresmas maravilhosas, um caminhar com o Exército São Miguel, Frei Gilson, quantos ensinamentos, quantas coisas boas, o nosso café com Jesus, o nosso lecto divino, aqui ao vivo, todo esse ano que começou. Irmãos, que bênção que nós vivemos. E a gente só tem a louvar e agradecer a Deus por todas as bênçãos da nossa vida. Por isso, Senhor, nós te agradecemos a tudo que nós vivemos este ano, e diante da tua verdade nós renunciamos toda a mentira de Satanás e acolhemos a tua graça. Por quê? Porque eu desejo, Senhor, silenciar diante do falar muito. Eu desejo que a minha vida seja mudado e purificado com a tua presença dentro da minha casa. Levanta a tua mão, irmão, dentro da tua casa. Fala obrigado, Senhor, por esse ano de 2024, pelas coisas erradas que eu convivi. Mas eu estou vendo agora e quero ter mudanças na minha vida. Para o ano de 2025, nós, irmãos, não estamos pedindo prosperidade, dinheiro, fama, nós estamos pedindo a unidade com Cristo. E eu creio, Senhor, que esta unidade vai ser cada vez melhor, porque o Senhor é o centro da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria por todas as pessoas que possam ter vivenciado, irmãos, um desfecho ruim esse ano com a gente, mas que as bênçãos caiam sobre essas pessoas e que o Espírito Santo visite e seja o nosso defensor. É isso que nós temos que pedir a Deus diante de tantas graças, mas também diante do mal que tenta se propagar diante da humanidade, mas quando nós nos unirmos a Deus, as bênçãos vêm sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.